ocasião, diz a Bíblia, lá no Evangelho de São João, no capítulo 6, que você pode ver depois na sua casa, Jesus estava diante de uma multidão e ele se compadeceu daquela multidão, porque não havia o que comer, eles não tinham o que comer. E tinha um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pegou aqueles 5 pães, os 2 peixes, abençoou, deu graças e repartiu com todos eles, deu para os discípulos, para que os discípulos dessem para a multidão. E naquele dia, Jesus fez o milagre da multiplicação. Ele, com apenas 5 pães e 2 peixes, ele alimentou a 5.000 homens. 5.000 homens foram alimentados. Ora, com esse milagre da multiplicação, toda aquela gente ficou maravilhada. E muitos foram atrás de Jesus, depois que Jesus se ausentou, depois que Jesus foi embora. Eles, quando perceberam que Jesus havia ido embora, todos pegaram o barco e foram correndo atrás de Jesus por causa do pão que eles haviam comido. Depois você em casa, lê direitinho o capítulo 6 de São João. Eu não vou ler agora todo, porque é grande. E eu vou explicar e depois você vai ler em casa, você vai ver, amém? Então, o pessoal pegou o barco, foi tudo atrás de Jesus. Começaram a procurar, até que encontraram a Jesus. E quando encontraram a Jesus, eles disseram: Senhor, todos nós te procuramos, quando chegaste aqui, quando chegaste nesse lugar? E Jesus disse para eles: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Vós me procurais, não porque vistes sinais. Ora, Jesus, ele fazia sinais, milagres, para que através daqueles milagres as pessoas pudessem reconhecê-lo como Senhor. Está compreendendo, gente? Aqueles sinais, aqueles milagres de Jesus eram uma demonstração da autoridade espiritual do Senhor Jesus. Mas aquelas pessoas, aquela multidão, não estava atrás de Jesus por causa dos sinais que haviam visto. Quer dizer, não estava atrás de Jesus por terem reconhecido a Jesus como mestre, como Senhor, como Salvador, como Deus, por causa dos sinais, por causa dos milagres. Está me compreendendo? Sim ou não? Está entendendo? Não. Eles estavam atrás de Jesus por causa do pão, porque haviam comido e haviam se fartado. Quer dizer, eles estavam buscando a Jesus simplesmente com interesse material. O interesse era puramente material. O interesse não era nada espiritual, era só material. Você está entendendo bem? Compreende bem? Sim ou não? E essa tem sido a inquietude que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Essa semana nós tivemos uma reunião com o Bispo Macedo e até nós conversamos com respeito a isso. Nós colocamos essa questão para ele. Eu tenho me preocupado com essa situação, porque eu tenho visto que são muitas as pessoas que estão caindo no mesmo erro que aquelas pessoas estavam caindo. Tem muita gente que vem na igreja hoje em dia somente atrás das bênçãos materiais.
somente com interesses materiais e não com interesses espirituais. Tem muita gente que, quando a gente faz uma campanha de prosperidade, uma reunião especial pela vida financeira, não que, veja bem, não que seja errado você querer também as bênçãos materiais, está me compreendendo? Não que seja errado você querer ser abençoado fisicamente, você querer ser abençoado financeiramente, não tem nada de errado nisso. O mal está na pessoa estar somente interessada nas coisas materiais. É a pessoa estar pensando todo o tempo nas bênçãos materiais. E isso a gente vê quando a gente faz uma campanha de prosperidade, uma reunião de empresários especial, prosperidade, vigília, tal. A igreja muitas vezes fica a gente na rua, fica a gente do lado de fora. É verdade ou não é? Sim ou não? Porque é aquela reunião de prosperidade. Tudo bem, não tem nada de errado nisso, você buscar. Porém, a reunião do Espírito Santo, quando a gente se reúne para buscar a presença de Deus, quando a gente se reúne para buscar o alimento espiritual, para buscar uma comunhão com Deus, muitas vezes a resposta não é a mesma. Normalmente a igreja, graças a Deus, está cheia, tem gente de pé, amém, graças a Deus. Mas eu tenho certeza que se nós fizéssemos hoje uma campanha de prosperidade, uma oração forte pela vida financeira, para a pessoa ser abençoada economicamente, para a pessoa ser cabeça, para a pessoa ser dona do seu próprio negócio, pela saúde ou pela família, alguma coisa, ia ter gente lá na rua. É verdade ou não é? E sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte, é que essas pessoas que estão somente interessadas nas coisas materiais, nas bênçãos materiais, nas bênçãos físicas, acabam sendo as que menos recebem, acabam sendo as que menos são abençoadas por Deus. Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Sabe por quê? Sabe por que essas pessoas acabam sendo as que são menos abençoadas? Eu vou dizer para você por quê. Porque Jesus nos ensinou uma coisa muito grande, muito profunda, que muita gente se esquece. Jesus ensinou que é quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, que todas as demais coisas nos são acrescentadas. Amém, gente? Está compreendendo? Sim ou não? É quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus. Quando você não se liga em outras coisas. Você, é claro que você precisa ser abençoado na sua família, é claro que você precisa ser abençoado no seu trabalho, é claro que você precisa prosperar, tudo bem, evidente, e você deve até fazer corrente por isso, orar por isso, tudo bem, não é isso que está em causa, mas, sobretudo, acima de tudo, o que nós, todos nós, cada um de nós, você e eu também, cada um de nós, o que nós precisamos é buscar sempre em primeiro lugar o reino de Deus, em primeiro lugar as coisas do Espírito, as coisas espirituais, porque é somente assim que Deus vai nos acrescentar todas as coisas, é somente assim que Deus vai suprir a cada uma das nossas necessidades. Amém, gente? E isso é uma coisa que tem falado no meu coração, o Espírito Santo tem tocado o meu coração.
tem mostrado isso para mim. Tem muita gente carnal na igreja. Tem muita gente na igreja que está na carne. A pessoa está dentro da igreja, frequenta a igreja, é até membro da igreja, talvez até tenha se batizado, mas vive na carne, vive com os seus pensamentos voltados para as coisas materiais. E estão se esquecendo do mais importante. Estão se esquecendo da boa parte. Amém, gente? A boa parte que são as coisas espirituais. A boa parte que é a nossa comunhão, que é o nosso relacionamento com o nosso Senhor Jesus. Amém, gente? Vocês se recordam quando Jesus foi na casa de Marta e Maria? Hein? Se lembram? Quando ele foi na casa de Marta e Maria? E Marta lá, toda inquieta, trabalhando, querendo mostrar muito serviço, querendo fazer muitas coisas. E Maria, sentada ali aos pés do Senhor Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. E Marta inquieta, andando de um lado para o outro, servindo. Ela queria até servir, ela queria até fazer alguma coisa. A intenção dela era até boa, como a intenção de muita gente é boa. Tem muita gente que quer trabalhar na obra de Deus, quer trabalhar, quer servir, quer ser obreiro, quer fazer alguma coisa, mas ela se esquece que antes da gente fazer, a gente tem que ser. Antes de fazer qualquer coisa para Deus, a pessoa tem que ser de Deus. Antes de você oferecer algum serviço para Jesus, antes de você oferecer alguma oferta para Jesus, você precisa primeiro ser de Jesus. Amém, gente? Ser de Jesus. Tem gente que pensa que com a sua oferta a pessoa vai comprar os favores de Deus. A pessoa vai comprar as bênçãos de Deus. Tem muita gente que está sempre dando ofertas boas, sempre participando de desafios, fazendo sacrifícios, tal. Tudo bem. Isso é importante, é bom. Mas se você não buscar em primeiro lugar o reino de Deus, então o que vai adiantar o seu sacrifício? O que vai adiantar o seu desafio? O que vai adiantar a sua oferta? O que vai adiantar? Você acha que vai adiantar alguma coisa? Hein? Você acha que adianta alguma coisa? Tem gente que vem aqui na igreja e faz as correntes na igreja, dá oferta, dá as melhores ofertas, pessoas que dão ofertas altas para ajudar na obra de Deus. Tudo bem, a igreja agradece, mas o que adianta se você lá fora continua nos seus vícios, continua bebendo, fumando, se prostituindo, falando mentira, servindo, se curvando diante de um ídolo de pau, de pedra, de barro, adorando a deuses que têm boca e não falam, que têm olhos e não veem, que têm ouvidos e não ouvem. O que adianta? Eu pergunto, o que é que adianta, gente? Alguém pode me dizer? Adianta alguma coisa? A sua oferta vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, gente. Você, às vezes, se ilude com as coisas. Não vai adiantar. Eu não quero que você esteja iludido. Você primeiro tem que ser de Jesus. Ser. Para depois fazer. A boa parte, qual é? A boa parte é você buscar em primeiro lugar a presença de Deus. A boa parte é você buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A boa parte é você procurar estar sempre em contato com Deus, em comunhão com Deus. Porque se você está bem com Deus, se você está bem espiritualmente,
Então, ainda que venham lutas, ainda que você passe por lutas, por dificuldades, você vai vencer as suas lutas. Amém, gente? Você vai vencer. Se você estiver bem espiritualmente, estiver bem com Deus, então as outras coisas irão bem na sua vida também. O demais irá bem na sua vida. Ainda que você passe por lutas, mas você vai vencê-las e as coisas vão se arrumar, as coisas vão se encaixar. Amém, gente? Claro que tudo é com luta, tudo é com luta. Nesse mundo a gente tem que lutar para vencer. Mas se você não estiver bem espiritualmente, você não vai ter força para lutar. Você não vai ter condições para lutar. Porque tem lutas que a gente trava muitas vezes, que são lutas renhidas, que são lutas que levam tempo, são lutas que você tem que se sacrificar muito. Você tem que ter paciência, você tem que ter muita paciência, você tem que ter muita perseverança. E tem momentos que a gente se cansa. É ou não é? É ou não é? Não é verdade? Tem momentos que a pessoa se cansa, a pessoa cansa. E ela tem que se apegar em Deus para que Ele possa renovar as suas forças, para que Ele possa renovar o seu coração, para que Ele possa renovar a sua fé. Porque é verdade que tem momentos que dá vontade da gente largar tudo, jogar tudo para o alto. É verdade ou não é? Sim ou não? Vocês já pensaram assim? Já passou na cabeça de vocês? Sim ou não? Na minha também. É verdade. Na minha também, não é só de vocês não. Tem horas que a pressão é tão grande, tem horas que a luta é tão grande, que às vezes dá vontade de a gente largar tudo. Dá vontade de largar tudo, desaparecer, sumir, jogar tudo para o alto. Mas o Espírito Santo, Ele nos renova. O Espírito Santo, Ele fala ao nosso coração. O Espírito Santo, Ele nos orienta, Ele nos dirige, Ele nos guia, Ele nos socorre, Ele intercede por nós na hora da fraqueza, naquele momento que a gente não sabe nem orar, que a gente não tem nem palavras para orar. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém, gente? Ele intercede por nós. Está compreendendo? Então, por isso, nós temos que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Por isso, nós temos que buscar os valores espirituais. Por isso, nós precisamos estar em comunhão com Deus todo o tempo, gente, para que o Senhor possa renovar as nossas forças. Não temos que procurar Jesus por causa do pão. Amém? Você não tem que procurar Jesus por causa do pão, por causa da comida, por causa do dinheiro, por causa dos bens materiais. Não, você tem que procurar o Senhor Jesus pela comida que não perece. Amém? Jesus, quando falou com aquelas pessoas e disse: vós me procurais porque comestes dos pães e vos fartastes. E ele disse, ele acrescentou mais: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Amém, gente? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. É essa que nós temos que trabalhar. É essa que nós temos que buscar. Amém, gente? Pela comida que permanece para a vida eterna. Uma vez Jesus tinha fome e os discípulos mandaram ele comer alguma coisa. E Jesus disse o seguinte: olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Amém, gente? A minha comida é fazer a vontade do Pai. E essa tem que ser a nossa comida também. Essa tem que ser a comida que a gente tem que trabalhar. Amém? Essa é a comida que você tem que trabalhar, que você tem que buscar.
é fazer a vontade do Pai, é se submeter ao Pai, é a gente renunciar à nossa própria vontade, é a gente renunciar à nossa carne, entendeu? A nossa carne está sempre puxando para o mal, a nossa carne está sempre se inclinando para aquilo que é mal, a nossa carne está sempre nos induzindo a fazer a nossa própria vontade, a agir de acordo com a nossa vontade. Mas isso está amarrado. Você tem que agir de acordo com a vontade de Deus. Você tem que estar sempre pensando nas coisas de Deus, sempre pensando em como agradar a Deus, sempre analisando: será que isso que eu vou fazer, será que essa atitude que eu tomar, será que essa palavra que eu vou falar, será que isso vai agradar a Deus? Será que Deus vai se agradar de mim? A nossa comida tem que ser fazer a vontade de Deus. Amém, gente? E é por essa comida que a gente tem que trabalhar. Trabalhar pela salvação da nossa alma. Procurar cuidar da nossa salvação. Cuidar da nossa vida espiritual. Porque o material passa. Tudo nessa vida passa. Não é verdade? É ou não é? Tudo passa. A juventude passa. É ou não é? A juventude passa. A moda passa. Os prazeres dessa vida passam. Tem muita coisa que você antigamente tinha prazer, hoje você nem liga mais. Quer dizer, tudo passa. As coisas passam. O material passa. Mas a nossa comunhão com Deus, a nossa salvação não passa. É isso que permanece. Amém? O que permanece é a salvação. Tudo passa. Mas a nossa salvação é eterna. Essa não passa. Amém? Essa vida aqui, um dia tudo vai acabar. Mas nós temos que começar a procurar, a juntar tesouros no céu. Amém? A juntar tesouros no céu. Estar preparados espiritualmente para o dia em que o Senhor Jesus voltar. Ele tem que estar preparado para aquele grande dia, quando ele voltar, quando ele vai buscar os seus, quando ele virá para buscar os seus. Amém? Se Jesus voltasse agora, nesse momento, será que você estaria preparado para subir com ele? Se ele voltasse agora, será que você estaria em condições de subir com ele? Talvez você esteja se esquecendo de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e deixar as outras coisas em segundo plano, em segundo lugar. Mas talvez esteja fazendo ao contrário. O reino de Deus está em segundo plano e você está buscando as coisas desse mundo em primeiro lugar. Por isso tem dado errado. Mas se você começar a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, então tudo vai mudar para você. Amém? Muito bem, você acompanhou aí o estudo da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Jesus, ele falou ao seu coração. Agora, tão somente coloque em prática na sua vida e você certamente será um vencedor. E eu quero lembrá-los que hoje, ainda hoje, estaremos ali na nossa sede nacional, no bairro do Brás, em reuniões pela sua libertação. Ainda às 10 horas da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 18 e também às 20 horas.